Boa tarde, professor Norberto, tudo Boa bem? tarde, Douglas. É um prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência. Na verdade, eu queria que você se apresentasse primeiro, contasse um pouquinho de você. Bom, meu nome mesmo é Norberto História, assino só História como nome artístico. Eu vim do interior de São Joaquim da Barra para fazer a faculdade, curso de bacharelado e licenciatura em artes, né? E aí acabei ficando por aqui, já na faculdade comecei também a participar dos salões de fim de ano, que eram prêmios, bolsas de 1 ano, 6 meses, né? Mas era outro salão, outro tipo de salão, que era realmente para os alunos, para a comunidade acadêmica. Claro que saía, né, dos muros da FAAP, mas não como agora, um salão que apresenta os jovens artistas mesmo para os curadores, galeristas e já para o mercado de arte. Sim. Era muito puro, muito singelo, assim, não tinha essa pretensão de hoje. E lá na FAAP mesmo também já comecei a ser monitor de gravura, né? E recém-formado fui convidado pelos professores da FAAP que foram para o Mackenzie criar o curso de Educação Artística, Desenho Industrial e Comunicação Visual. Legal. Aí eles me convidaram, principalmente o professor José Moraes, né? Que eu considero, além de ser foi para mim um grande professor, um grande abridor de portas, para mim, principalmente a galeria, me levou para a galeria Documenta, Bonfilioli. Então foi assim, me abraçou nesse sentido, né, de abrir as portas e também convidar para lecionar no Mackenzie com eles. Tinha também a professora Sônia Lima. Eles que foram meus professores, foram meus colegas. Entendi. Eu estou no Mackenzie até hoje, né? Aí, em paralelo, a vida acadêmica, eu comecei a participar cada vez mais das exposições, né? Só que naquela época, quando eu entrei no Mackenzie em 73, nós fazíamos carreira acadêmica pelo currículo, pelos salões, pelos prêmios, pelas exposições, para fazer carreira universitária. Aí chegou a partir de 90, 92, a exigência do MEC, que os artistas também tinham que ter doutorado, mestrado. E eu fiquei apavorado, falei, não sou, eu sou artista, não quero mais a academia exigia. Depois eu comecei a pensar, não adianta eu estar, vamos por 20 anos no Mackenzie, 22, chegava um jovem, né, mestre, pegava o meu lugar. Aí eu comecei a me empolgar, fazer, aí eu fiz uma coisa assim que depois, eu não me arrependi não, de jeito nenhum, eu fiquei pensando, mexeu comigo. Que logo que eu me formei na FAP, o professor Walter Zanini já estava na época, USP, e logo terminou, ele foi meu professor de História da Arte, 4 anos lá, Legal. e ele falou, Norberto, eu gostaria de te orientar lá na ECA, tal, fazer o mestrado, tal. Eu falei, professor, eu gosto de ateliê, mas eu fico muito grato. Depois é que eu fiquei pensando, falei, gente... Que coisa. E eu não... Porque a gente, naquele período, não tinha na cabeça do artista fazer assim, academia. Se profissionalizar e tudo, não, assim. não era isso de jeito nenhum. E bom, comecei a fazer o mestrado, né? No início, assim, chateado, começar agora tudo de novo. Depois eu comecei a perceber que estava sendo muito bom, porque os autores, os livros, filosofia, história da arte, estética, essa parte teórica da faculdade, começou um olhar maduro e uma leitura diferenciada. Comecei a gostar e perceber que essa teoria estava me ajudando muito como artista. Então havia um enriquecimento, uma simbiose. E logo eu falei, bom, já que eu estou no mestrado, eu vou fazer o doutorado. E comecei até a puxar disciplinas, né? E aí eu fiz o doutorado, prestei concurso no público no Instituto de Arte da Unesp, né? E ali na Unesp, daí um tempo, eu entrei CLT, depois estatutário, para a gente prestar aquele concurso interno, e abri uma vaga para livre docência. Eu também nunca tinha essa pretensão. Mas tinha a vaga, eu também me candidatei. Tava ali, né? Tava ali,
foi aceito e fiz a livre docência também. Então, na academia, eu cumpri todos os protocolos. As cobranças, e felizmente depois nunca mais precisei de falar, agora tem que fazer um pós-doc, correr atrás. Isso eu fiquei livre. Em paralelo a isso, continuei minhas atividades artísticas, exposições, individuais, coletivas, nacionais, internacionais, workshops, principalmente de aquarela, gravura em metal, viajando muito para a Itália, como já na década de 90 eu expus bastante lá na Itália. Eu expus na Embaixada, na Galeria da Embaixada do Brasil, na Piazza Navona. Dei curso no Il Bisonte, que é um dos melhores ateliês de gravura, né? Aqui tem em Florença. Fui convidado a expor e dar workshop por 2 anos. Fui, e foi maravilhoso, porque era uma especialização. Eu tinha alunos russos, japoneses, coreanos, italianos e tal. Me convidaram justamente para dar uma palestra, workshop, esse curso também, e expor pelo processo de gravura em metal que eu uso, o processo da água-tinta, né? Que utiliza a saliva para fixar o ácido, para dar as manchas em degradês, como a aquarela. Porque me irritava, eu fazia muita água-tinta, mas me irritava bloquear as manchas que eu queria, aquelas coisas, a construção, e ficar aquele contorno todo. Né? Entendi. E esse processo não tinha em livros também, até hoje não tem, agora que a gente vê na internet. Né? E o Nori, eu fazia gravura na Imagos também, e aí o Norberto, vamos tentar, ele que estimulou, que começou a dar a dica, aí eu fui. Ao invés de fazer somente como um efeito, eu fiz minhas gravuras como uma linguagem artística, esse processo que é conhecido como Speedbite, né? E foi onde que eu acho que enriqueceu muito meu processo gráfico como resultado de gravura com aquarela, porque é muito similar, e muitas exposições só de gravura. As pessoas chegavam e falavam, né? E ainda falam quando vê minhas gravuras, olha, falam, mas onde estão as gravuras? Pensa que é tudo aquarela. E como crítica também, né? Muitos gravadores acham que não tinha razão de ser eu fazer gravuras coloridas desse jeito, com essa linguagem, preso à tradição, que tem que ser branco e preto, ainda mais gravura em metal. E eu, já com uma certa maturidade, eu via e falava, bom, cada um segue seu caminho, fica você na sua, eu fico na minha, mas eu via críticas, como eu via a crítica também da aquarela. Em plena vernissagem minha, tá certo? Que eu fiz aquarelas de 1,80 m de comprimento para 1,5 m, né, em tecido. E depois as aquarelas, tudo de 1,5 m por 1,55 m, folha inteira de papel Ashers, né? Que a gente nem acha mais aqui. E fiz trípticos com essas aquarelas enorme. A galeria era documento, a parede, pé direito altíssimo. Criei toda uma situação. E na parede maior da galeria eu só pus 3 aquarelinhas de 2,5 cm por 3. Para incomodar. Eles tinham que afastar muito para ver as aquarelas grandes, esses trípticos. Na parede externa da galeria, assim, para a rua, para a calçada, eu pendurei essa em tecido. Pegou o pé direito inteirinho pro lado de dentro. Né? E aí a turma ficava incomodada, assim, tinha que chegar pertinho e a outra tinha distanciar e olhar. Aí no mezanino tinha parede igual aquela ali, eu pus um díptico, ficou como uma janela. Todo mundo subia pensando que ia chegar perto, não chegava porque o mezanino era longe. Eu falei, eu quero quebrar esses cânones tradicionais da aquarela, de pequenos formatos, né? Intimismo, esse pode, não pode, deve, não. Eu falei, pode tudo. Depois que eu estudei muito e vi muito Turner, Node, tá certo? E tantos outros são minhas referências na aquarela. Falei, pode tudo. Pleno vernissagem, como eu disse, os amigos artistas já ficavam, isso
você vai fazer gravura tão colorida? Tá, tudo bem. As aquarelas, a mesma coisa. Eu expunha já as aquarelas de 1 metro, né, por 70. Eu falava, não, Norberto, você usa cor muito forte para aquarela. Você usa tamanhos muito grandes. Você não acha que está na hora de passar para pintura a óleo, pintura acrílica? Eu ainda ficava explicando, dando aula em plena vernissagem. Não, porque tem isso, é isso, aquilo, tal. Eu vejo como pintura. É um processo de pintura, sim. Pronto. E eu ficava explicando. Aí eu comecei a perceber, eu não vou ficar dando aula em plena vernissagem. Quem quiser que vai atrás como eu só concordo. Não, você tem razão, eu já estou pensando nisso, encerrado o papo. É verdade. É verdade. Bom, atualmente, você mais que sabe, porque afinal são quase 7 anos, né, de parceria, de orientação. Eu desenvolvo a pesquisa de doutoramento sobre os salões de arte contemporânea do ABC Paulista e eu queria saber mais sobre a sua passagem nos salões e em que eles cooperaram a sua carreira. Se você se lembra, o que você se lembra de São Bernardo também, São Caetano e tudo mais. Eu lembro muito bem, porque eu participei de vários e para nós eram um grande estímulo esses salões, né, os artistas jovens. Nós levávamos, ainda aluno da FAAP, e as dificuldades financeiras, não tinha carro, não tinha nada, alugava Kombi, caminhãozinho para levar os trabalhos, ainda mais quando era de escultura de algum colega. E íamos felizes, né? Às vezes nem tinha noção. Do que era, do perigo da coisa. Não tinha, porque era tudo assim, empolgado, a consciência política toda. Aquilo, mas a gente ao mesmo tempo ficava um pouco meio distante quando se tratava de arte, mesmo sabendo dos protestos de artistas que não vinham para as bienais, o fechamento da Bienal da Bahia, a censura com relação a determinados artistas, mas a gente era muito jovem. Quando a gente é muito jovem, nós não temos noção do perigo, não é? Não tínhamos também esse acesso tão fácil que nós temos hoje em todas as áreas, pela televisão, pela mídia escrita, né, falada, acesso a livros, revistas de arte internacionais. Era raro, a gente tinha um ou outro na biblioteca das faculdades, né, na biblioteca municipal. Então a gente ia atrás, mas assinar nem pensar, que era caro, né? Quando tinha, a gente ficava a par. Então nós tínhamos ainda uma certa tradição de distanciamento com o contemporâneo no nosso dia a dia ainda da arte, como hoje é totalmente diferente. Sim. Né? A arte brasileira mudou muito com relação somente à contemporaneidade. Sim. Os artistas brasileiros entraram no mercado internacional de arte, tem tantos com muito sucesso. Sim. Né? E então entrou nesse giro estimulado por curadores e galeristas brasileiros que têm o contato com o exterior. No nosso tempo isso não existia. Né? Era muito provinciano nesse sentido, né? Era mais à vontade, não tinha pretensão de ser o artista da vez do mercado. Ainda tínhamos essa preocupação de uma realização pessoal com relação à arte. Estética, buscar sua verdade, fazer currículo, coisa que hoje isso não existe. Não existe, não. Hoje o currículo, se você apresenta um currículo, fala, não, você já é muito velho, fora da nossa pós-modernidade com relação ao mercado de arte. Né? Então nós fazemos de tudo para buscar uma linguagem própria, maturidade verdadeira, e não era só citações como é hoje, referências, apropriações, que acaba ficando uma nova academia. Sim. Mas me conta qual a idade que você tinha quando você estava circulando nesses salões? Então, foi com 21 anos mais ou menos, né, nessa faixa entre 21 e 20, não lembro bem. Foi no primeiro ano já, no fim do ano, no salão, né, de fim de ano da FAAP. Aí, já estimulado por esse salão, começamos, aí os colegas também, a
avisar o outro, ó, tem salão tal, tem isso e aquilo, vamos trabalhar. E também tinha já na própria FAP do terceiro ano, acho que eu me lembro, que eu já fui convidado para ser monitor do ateliê de gravura, nós também formamos já o grupo dos 7, que eram 7 colegas da faculdade, né? E que era um grupinho que nós íamos todos os fins de semana na casa da Lucia Machiro, que era da nossa. Aí ficava sábado ou domingo fazendo desenho nu, pagávamos modelo. Então nós tínhamos esse envolvimento mesmo com a arte. Queríamos mais, né? E aí também o estímulo dos salões, que a gente tinha o Salão de Arte Moderna São Paulo, Salão de Arte Contemporânea daqui, do Rio, e os do ABC, né? Que era muito importante, muito bons, e mandávamos, íamos felizes da vida, entregar esses trabalhos com Kombi alugada, carrinhos, aqueles pequenos para levar trabalhos, ainda mais quando tinha escultura, às vezes caronas de amigos que levavam, como sempre os amigos, né? Salão de Arte Contemporânea de Campinas também. Então, nós atirávamos para todos os lados, né? E aí fomos E qual a sua opinião? Foi importante a participação nesses salões? Foi muito importante, porque era a maneira de tornar visível o seu trabalho. Como o salão ainda também tinha essa característica com relação à arte no Brasil, sem essa nossa pós-modernidade, essa arte sem fronteiras de países, e que vale muito mais o mercado e o marketing, era muito diferente, eram salões que estimulavam, né, os jovens artistas a participar, né, para ver se realmente você tinha um caminho, se era aquele mesmo, estimular a trazer também convidados, críticos, galeristas, jornais, durante esses salões eram visíveis, né? Todas as obras, todos os artistas, onde a gente também conhecia, né? Era ainda bem era o convívio social da coisa, né? Social, uma frequência maior dos artistas com relação a essa parte expositiva. Nós mesmos fazíamos a nossa divulgação, íamos nos jornais, entregar as fotos, fazer entrevista no próprio jornal, né? E ali conhecia, às vezes esses críticos ficavam anos, décadas no jornal, eles acompanhavam aqueles artistas e ficava muito mais respeitoso, que mudou muito, totalmente. É um rodízio tremendo. Não fica mais. São jovens que eles não têm nem a referência de quem você é. Sim. Tá certo? É bem verdade. E como você vê os salões municipais do ABC, no caso o de Santo André, que continua ocorrendo nos dias de hoje? Bom, queira ou não queira, né? Por mais que haja crítica, por mais que nós criticamos tudo, o importante é que exista. Tá certo? É que exista ainda e que seja estímulo também para os jovens artistas. Só que a razão de ser, em termos culturais, a divulgação desses salões foram ficando também muito restritas. Não é a culpa só ali de Santo André, porque Santo André tem um poder econômico muito grande, como São Caetano, São Bernardo, todos eles. E a cultura está, queira ou não queira, relacionada, tá certo, ao poder aquisitivo, econômico, claro. tá? Tanto da população como das instituições, né? Assim, prefeitura, governo e assim por diante. Só que a divulgação fica muito restrita, né? Sempre nos jornais dali, saía um pouco nos jornais daqui, saía, mas se é um salão local, que seja pelo menos eficiente na divulgação da cultura, dos artistas, não só do local, da cidade, mas também do seu entorno, do país, que sempre tem. O que precisa é repensar, trazer esses salões
como a Bienal, as bienais todas, aqui estrangeira, para uma contemporaneidade e sair um pouco dessa quase uma academia que foi trazida pelos críticos acadêmicos. A formação, a você formação, diz, né? Então, o formato da porque coisa. eles ditam também o que é arte hoje. Então fica aqui, eu vejo no Brasil muito preconceito, muito preconceituoso. Sim. E fica corporativo. Você foi aluno do fulano que é de tal instituição de ensino, de tal universidade pública, ou de tal particular que seja altamente reconhecida. Esses professores estão sempre carregando esses jovens artistas para os espaços que eles já conhecem. Sim. Não abre espaço para quem não é daquele quadrilátero deles. Eu vejo, assim, na época que nós começamos, era bem mais democrático, porque era aberto para toda a comunidade. Então podia ser o cara de Carapicuíba, da Zona Leste, Zona Oeste, entregar trabalhos. Hoje é uma elite, não só cultural, mas econômica, que vem principalmente esses alunos formados pelas escolas, universidades públicas, que só entram quem tem poder aquisitivo. Então mudou até a classe. Eu fico percebendo, eu estou um pouco distante, mas mesmo assim eu percebo que aquele rapaz, aquela moça que mora lá na periferia, que faz o seu trabalho sem essa influência de teoria, de conceito de arte contemporânea, não tem quase espaço, porque é difícil ainda mais furar a nata. Exatamente. Porque hoje eu vejo que a academia, tá certo? Com tanto mestrado, doutorado, quem está participando da teoria crítica da arte no Brasil são os jovens curadores como você, que tem mestrado, doutorado, não é? Que estão aí na luta. Seu doutorado está saindo, então vamos colocar assim, né? Então eu vejo que tem que alguma coisa que também mudar, porque sai de uma mão, vai para outra, onde que eu falei que ficou tudo quase como uma grande academia, só referências. Sim, é verdade. E me fala um pouco eu queria saber um pouco também da importância que teve a você a compra de obras de arte através do Prêmio Aquisição. Você tem prêmio em na Praia Grande, né? Santo André. Em Brasília. Federal. Então, qual é essa... eu queria que você comentasse um pouco o que significa ter uma obra nesses acervos dessas prefeituras e como você vê a importância dessa compra. Não, eu vejo muito importante em todo sentido, primeiro como um grande estímulo para você continuar. Porque nós estamos começando, nem sabemos direito, como o artista também nem sabe direito aonde ele vai chegar, ele enxerga a luz, mas quais os caminhos que ele vai chegar, os acasos que vão apresentar durante a vida, né? As fases, processos, né? Que você vai até o fim, o que vai sendo ficado. Então eu vejo um grande estímulo, não só pelo dinheiro, não é porque eu já estava dando aula também, com uma independência econômica. Isso é bom, mas a alegria de você ganhar um prêmio, mas sempre, olha, foi descuido da crítica, foi descuido do júri, porque deve ter gente bem melhor, tá entendendo? E saber que está no acervo, mesmo sabendo da falta de cuidados, tá certo? Que tem com as reservas técnicas, né? Com esse acervo. Mas não que fosse uma coisa muito importante. Para mim era importante muito mais entrar. Não é o prêmio em si. Porque depois, logo também no início, que eu falei, eu participei do Arte Jovem, do Salão de Artista Jovem de Santos, que era até 25 anos. Então eu ganhei prêmio, recém-formado, que era com uns 22, 23 anos. Ganhei o primeiro prêmio do Salão de Arte Jovem de Santos, porque ele é o primeiro prêmio independente da categoria. Ah, legal, tá? E eu mandei desenhos
foi em 72, formei em 71. Desenhos de 1,70 m, só em branco e preto, com referência das nossas grades, janelas, dessa cidade de concreto e ferro, essa geometrização, e um terço para baixo, a sugestão gráfica só da natureza natural, a expansão imobiliária, a falta de consciência ecológica, tudo isso daí. E essa parte orgânica, um grafismo agressivo, sugerindo às vezes raízes para cima, prédios, sugestão de só a estrutura como se fosse prédios invadindo, e umas grades, toda essa geometria, essa verticalidade e tal, na parte superior, né, como se matando a natureza, e essa prisão em cada apartamento. E um professor meu da FAAP chegava para mim, que eu mostrava as desenhos para ele, e falava: não vai dar certo, Norberto. Orgânico com geométrico não vai dar. E só branco e preto, eu passava nanquim preto nessas tiras, têmpera preta, entrava com grafismo, né? E os cinzas, né? E pronto, eu falei, mas eu vou mandar, porque eu nem aí. Mandei, eu ganhei o primeiro prêmio com esses desenhos. Depois ainda vim desenho em pintura, gravura e outros desenhos e tal. No outro ano, eu mandei, fui recusado. Vai então, entender. No ano, você é o melhor de todos, né? Top. No outro ano, você não é Nem nada. O que aconteceu? Com esses trabalhos, eu fui buscar, tirei as etiquetas de trás da coisa do Salão de Arte de Santos, mandei para o Salão da Caixa Econômica Federal de Brasília. Lá eu ganhei prêmio com esses três. Alguém que não gostava de você. Não é nem isso, acho que talvez tivesse sido obrigado às vezes, a fazer um mapa astral e numerologia, sabe, do Júlio, né? E também nunca fui preocupado, Douglas, de, assim, entrou, tudo bem, não entrou, eu vou repensar. Teve uma Bienal que foi aberta ao público, não teve seleção, não teve nada. Eu não mandei, porque eu falei, não faço a linguagem da Bienal. Sim. Minha busca não é essa. Né? Eu não vou, meus colegas todos mandaram. Falei, não vou mandar. Não tem nada a ver. Se eu fizesse, até já teria mandado. Né? Mas eu ainda achando que eu estava caminhando, estava me buscando, e não ia também ficar comprando revista para saber o que estava sendo feito, para eu fazer aqui para ser aceito na Bienal. Entendi, sim. Né? Então eu acho muito importante salões, só que tem que ser repensado, como as bienais. Né? O formato, repensado o formato. Porque é muito dinheiro público. Sim, em tudo. E quem paga, ajuda a manter e continuar os salões, é o coitado que paga o ICMS, que trabalha ICMS, que paga os impostos, que pagam água, luz, e nós privilegiados, ou a intelectualidade, que são poucos, que usufrui, que flui isso daí. Exatamente. Legal. Muitíssimo obrigado. Foi um prazer falar com você, prazer guardar essa entrevista. Eu acho que precisava ter esse registro de você falando um pouquinho da sua experiência aí nos salões. Muito obrigado. Obrigado você. Até.